aqui a gente vai fazer primeiro a cabeça, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês. Aqui eu tô usando a agulha 2 milímetros, a gente vai fazer o anel mágico. Insere aqui a sua agulha, puxa o fio, torce, puxa o fio que vem aqui do seu dedo e a gente vai fechar o nosso anel. Eu gosto sempre de desenroscar aqui, tá? Eu acho que fica mais fácil pra puxar depois. Aqui agora, a gente vai colocar dentro desse anel mágico 6 pontos baixos. Não precisa fechar apertado demais, porque depois a gente ainda pode vir aqui e apertar mais ainda esse anel, tá bom? Dentro de cada pontinho desse, a gente vai fazer um aumento. Então, serão 6 aumentos. Fiz 6 aumentos. Agora, a gente pode apertar aqui mais esse anel mágico, tá? Pode fechar ele por completo aí. Aqui eu costumo usar esse próprio restinho de fio aqui pra marcar, tá? Mas vocês podem fazer aí da maneira que vocês acharem melhor. A nossa próxima carreira, que vai ser a carreira de número 3, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por 6 vezes. A partir de agora, nós vamos fazer uma sequência para que os aumentos fiquem distribuídos e a gente tenha uma cabecinha mais redonda, tá? Então, agora, a carreira de número 4, nós vamos fazer aqui um ponto baixo. Um aumento. Agora, nós vamos fazer 2 pontos baixos. E um aumento por 5 vezes, tá? Quando eu chegar aqui no último ponto, vai sobrar um ponto, né? Um ponto. E aí, a gente vai fazer um ponto baixo, tá? E finalizamos a nossa quarta carreira. A nossa terceira carreira vai ser 3 pontos baixos e um aumento. Vocês vão começar a perceber, ver se eu consigo mostrar pra vocês, que os aumentos vão ficar bem distribuídos, ó. Nós temos um aumento aqui, e o próximo aumento da próxima carreira já é um ponto à frente. Então, isso vai fazer com que nossa cabecinha fique mais redonda e, consequentemente, não tenha aquelas marcações que a gente conhece tradicionalmente, né, do crochê. Vai ficar bem mais bonitinho. Continuando, nós vamos agora para sexta carreira. A nossa sexta carreira vai ser 2 pontos baixos, 1, 2 pontos baixos e um aumento. Um aumento. A nossa sequência vai ser 4 pontos baixos, 1,
2, 3, 4 e um aumento. Você vai fazer 4 pontos baixos e um aumento por 5 vezes, tá? Sobrou aqui, ó, 2 pontinhos. Nós vamos fazer o quê? 2 pontos baixos. 1, 2. Você percebe que a gente divide esse início da nossa carreira. Nós não começamos com 4 pontos baixos em um aumento, nós começamos com 2. Pra quê? Pra que os aumentos fiquem alternados. E aí, aqui, chega aqui no final, a gente complementa com mais 2 pontos baixos, tá? A nossa próxima carreira, que será a carreira de número 7, nós vamos fazer uma sequência de 5 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. Ao final, nós vamos ter 42 pontos baixos, tá? Então, vamos lá. 5 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, um aumento. A próxima carreira vai ser a carreira de número 8, e nós vamos fazer aqui 3 pontos baixos e um aumento. 2, 3, 1, eita! E um aumento. E agora, nós vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento por 5 vezes. E quando a gente chegar aqui, na outra, né, do outro lado, nós vamos fazer 3 pontos baixos no final, para completar os 6, tá bom? Terminei a minha sequência de 6 pontos baixos e um aumento por 5 vezes. Sobrou 3 pontos, eu vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Agora, a nossa próxima carreira será a carreira número 9, de 7 pontos baixos e um aumento por 6 vezes, tá? 7 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. Nós vamos para a carreira de número 10. A carreira de número 10 vão ser 4 pontos baixos, 2, 3, 3, 4 pontos baixos e um aumento. Agora, nós vamos fazer 8 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos
e um aumento. 8 pontos baixos e um aumento por 5 vezes. E quando chegar lá no final, vocês vão colocar 4 pontos baixos no final para complementar os 8 pontos baixos, tá bom? É a nossa última carreira de aumentos. Bom, gente, aqui vou terminar a minha carreira com 4 pontos baixos, tá? 1, 2, 3, opa, 3, 4. Agora, a partir daqui, nós vamos fazer carreiras retas, tá? As carreiras retas vão ser da carreira 11 até a carreira 22. Vão ser 12 carreiras retas de 60 pontos baixos, tá? Bom, aqui eu já terminei as minhas 12 carreiras retas. E agora, a gente vai inserir os olhos, tá? Os olhos, nós vamos usar olhos de 13 milímetros. E a gente vai colocar os olhos entre as carreiras 18 e 19, com 12 pontos baixos de distância, tá bom? Então, aqui, ó, eu já marquei aqui, ó, tô na carreira, entre a carreira 18 e a carreira 19, com 12 pontos baixos de distância, tá certo? Esse lado aqui, sempre pra trás, tá, gente? Ó, a minha marcação e o lado, esse ladinho que a gente coloca o marcador pra trás, que fica mais bonito, tá bom? Então, aqui eu não tenho aquele, como chama? Abridor de olhos, então eu uso esse palitinho aqui, tá? Eu vou vir aqui, ó. Vou abrir o meu ponto. Vou inserir aqui meus olhos. Não coloquei trava, tá, gente? É só pra poder ele entrar com mais facilidade aqui, ó. Pronto. Agora, eu vou colocar o meu outro olho. Não tenha medo, tá, gente, de abrir aqui, ó. Pra colocar os olhos, porque às vezes fica difícil mesmo, é normal, tá? Vou colocar aqui pra poder ver se ele entra com mais facilidade, que ele tá um pouco difícil aqui pra mim. Pronto, agora sim. Coloquei os nossos olhos, tá? Agora, a gente vai fazer uma coisa antes de colocar as travas, tá? Antes da gente colocar as travas, a gente vai fazer aqui o branquinho do olho, porque fica mais fácil da gente manusear antes de estar com a trava, tá? Pra fazer esse bordado branquinho do olho, eu gosto de usar uma agulha bem longa, tá? Ela facilita, ajuda e é muito mais fácil. A gente vai pegar aqui um pedaço de fio branco, tá? Pode ser aí da Balloon, pode ser da Soft, pode ser da Amigurumi tradicional, é só pra fazer o branquinho do olho. A gente vai entrar aleatório, tô entrando aqui embaixo que tá mais fácil, tá? E vou entrar bem rente aqui, ó, bem rente, tá? Tá vendo? Bem rente. Minha linha escapuliu aqui. E agora, a gente vai dar a volta nesse olho, ó. Tá vendo? Eu entrei aqui, ó.
E eu vou entrar de novo aqui, ó, na carreirinha de cima, tá? E vou sair aqui onde eu já tinha entrado a primeira vez. Não puxa tudo, tá? Tenta igualar aqui, ó. Pra que na hora que a gente for finalizar, não tem problema. E aqui, ó, vai ficar assim, tá? Você vai puxar um pouco aqui. E é isso. Vamos fazer aqui do outro lado a mesma coisa também. A gente vai inserir aqui um ponto aleatório. Vou inserir aqui, ó, bem aqui na frente, fica mais fácil, né? Ó. Bem no cantinho, tá vendo? Você entra e entra de novo, um pontinho, uma carreirinha pra cima, bem no cantinho também, e sai lá onde você iniciou a carreira. Agora, a gente vai fazer a parte, essa parte aqui dos olhos, ó. Essa parte marronzinha aqui, tá vendo? Por que que eu vou fazer agora? Porque eu vou usar a trava côncava. E essa trava, ela ocupa muito espaço e fica muito difícil depois da gente conseguir fazer o bordado dos olhos. Então, eu já vou fazer logo, ó. Tá vendo? Vou fazer essa parte aqui. Mas depois a gente vai finalizar direitinho, eu vou mostrar pra vocês, tá? Peguei aqui, gente, a minha agulha com a minha linha. E nós vamos fazer o mesmo processo, tá? Vocês vão entrar aqui o mais pertinho possível dos olhos, tá? E aí, aqui, ó, vocês estão vendo que a marcação dos olhos está aqui, certo? Nós não podemos fazer esse bordado aqui, tá? Aqui. Então, nós vamos fazer ele bem aqui. Você vai entrar aqui em um ponto aleatório e vai vir aqui, ó, bem rentinho ao olho. Ó, porque quando a gente fizer assim, ó, né? O bordado vai vir por cima, tá? Vocês vão entender depois que eu mostrar pra vocês. E aí, nós vamos descer 2 carreiras, ó. Uma, duas. 2 carreiras, pegando um pontinho do lado, ó. Tá vendo? E aí, sai aqui no mesmo lugar onde você entrou a primeira vez com a sua linha. Faz aquilo que eu falei, ajusta aqui a linha. E pronto. Vai ficar dessa maneira aqui, tá? Depois a gente vai colocar a trava e vocês vão entender o que eu tô falando. De novo, vamos entrar aqui em um ponto mais próximo possível, tá? Ó. E aí, deixa eu desembolar aqui pra eu ver onde é que é. Vou entrar aqui em um ponto mais próximo, tá? Ó, você tem que seguir a carreira, tá, gente? Pode fazer um em cada lugar. Ó, se nós fizermos aqui, nós vamos seguir aqui e vamos fazer aqui. Então, você vem aqui, ó, no cantinho, bem no cantinho. Entra com o fio, desce 2 carreiras, ó. Uma, 2, um pontinho pro lado. Tá vendo? Mesma coisa. Uma, 2, um pontinho pro lado, ó. Uma, 2, um pontinho pro lado. E vamos sair aqui novamente.
Vou colocar minha trava aqui. Vocês vão ver. Aqui de novo. E pronto. Tá vendo? Vai ficar esse emaranhado aqui mesmo. Mas depois que a gente finalizar a cabeça, a gente vai vir aqui e vai conseguir arrumar tudo isso daqui e vai ficar bem bonito assim, tá bom? Aqui dentro, gente, eu tenho uma dica pra dar pra vocês. Como nós vamos subir o pescoço ainda e ele vai ficar aqui no meio, isso daqui atrapalha demais, tá? Eu sempre detestei isso daqui assim. Então, o que que eu faço? Eu pego um isqueiro e eu queimo isso daqui até ele ficar bem rentinho aqui com a trava, tá? E aí não fica essa parte pra fora. E aí não atrapalha tanto a hora da gente colocar o pescoço, tá bom? Eu vou fazer isso daqui e venho mostrar pra vocês. Ó, eu já fiz aqui, eu não fiz mostrando pra vocês porque eu faço isso lá no fogão, eu não tenho isqueiro pra fazer isso. Mas, ó, tá vendo? Você queima e aí você pega alguma coisa de metal, pode ser uma colher ou uma régua de metal, e depois é só pressionar, tá? E aí você vê, ó, que não fica aquele resto da partezinha aqui dos olhos, né? E aí fica muito mais espaço, é muito mais fácil, tá certo? E por enquanto a gente vai ficar assim. Agora a gente vai fazer as diminuições, tá? As diminuições, ela é muito simples, tá? Nada demais aqui. Nós estamos na carreira de número 23. Agora, a gente vai fazer diminuições igual a gente fez com os aumentos, né? Alternando para que fique um acabamento bonito. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Pra que fique um acabamento mais bonito na peça, tá vendo? Ele fica alternado, não fica aquela sequência de aumentos, desculpa, de diminuições, tá? Então, a gente vai fazer aqui na carreira 23, 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, a diminuição é você pegar a alcinha, você pega a alcinha da frente, a alcinha do próximo ponto da frente, puxa aqui o fio, tá vendo? E fecha. Isso é uma diminuição. Agora, a nossa sequência vai ser 8 pontos baixos e uma diminuição por 5 vezes, desculpa. Agora, aqui, eu vou fazer mais uma vez a diminuição com vocês, ó. Você pega a alcinha da frente, a alcinha do próximo ponto da frente, puxa aqui, ó, dá uma laçada, puxa o seu fio e fecha. Mais uma diminuição, tá? Então, nós vamos fazer essa sequência de diminuições de 8 pontos baixos e uma diminuição por 5 vezes, até chegar aqui do outro lado. Quando a gente chegar aqui, nós vamos fazer 4 pontos baixos no final para complementar os 8, né? Porque aqui nós começamos com 4. E assim sucessivamente, tá? Eu vou deixar aqui do lado para vocês como fazer as diminuições também. E aí, eu volto no meio do vídeo pra eu mostrar pra vocês como a gente vai rechear, tá bom? Bom, gente, eu parei aqui na carreira 28, tá? Com 3 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Agora, eu vou começar a encher a cabeça.
o que vocês têm que ter em mente aqui, tá? A gente não pode encher demais, porque a gente precisa de um espaço para o pescoço entrar aqui dentro. Então, a gente vai rechear o fundo, tá? Tem que rechear bem essa parte. Vamos rechear as laterais, mas sempre lembrando de deixar um pouco de espaço aqui. Se pra você for mais fácil, você pode usar aqui, ó, um bastão de cola quente, que ele é mais grosso, colocar aqui no meio e ir preenchendo, né? Pra vocês terem essa parte do meio sem fibra, tá? Eu já estou acostumada, eu não vou usar, mas sempre pegue uma fibra de boa qualidade, tá? Ó. E vá comportando aqui de pouco em pouco, tá, gente? Vocês não precisam pegar e enfiar um monte aqui de uma vez, não. De pouco em pouco a gente vai colocando, distribuindo bem, tá? Eu vou colocando aqui e vou mostrando pra vocês. Olha, gente. Aqui eu já coloquei uma quantidade boa de fibra, tá? Vocês, quando forem colocar, lembrem sempre, tá? Sempre, sempre, sempre. Essa parte do meio aqui, ó. Coloque fibra aqui, porque a gente vai fazer a expressão aqui, senão vai ficar vazio e não fica legal, tá? Ó, se eu colocar aqui, ó, eu tenho um espaço pro meu pescoço entrar, tá vendo? Lembre também sempre de vocês rechearem aqui nas bochechas, tá? Porque tem gente que às vezes esquece de rechear nas bochechas. E ó, por exemplo, tá vendo aqui que eu apertei, ele afundou? Eu tô vendo que aqui precisa de um pouco mais de enchimento. E assim por diante, tá? Você vai observando, você vai vendo se a sua cabecinha não está deformada, se tem fibra suficiente, se não abriu os seus pontos, tá? E assim por diante, ok? Não precisa entupir de fibra aqui, não, tá certo? Aqui, ó. Pra mim, tá super suficiente de fibra aqui.
Se acontecer de você colocar muita fibra e não der espaço, você pode usar uma tesoura, tomando bastante cuidado para não cortar a sua peça e ir cortando aqui, ó, e fazendo o meio, né, da sua cabeça aqui pra gente comportar o nosso pescoço, tá? Mas aqui, ó, pra mim já tá mais que suficiente de fibra. Depois eu só vou arrastar um pouco essa fibra aqui para os cantos, tá certo? Agora, aqui a gente vai terminar a nossa carreira. Observe bem, tá? No que eu vou deixar aqui pra vocês, parte das diminuições, que depois que a gente faz aqui 3 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes, nós vamos alterar a quantidade de vezes que nós vamos fazer agora, tá? Agora, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição por 8 vezes. Por quê? Porque eu preciso que esse pescoço tenha um tamanho de 16 pontos baixos, tá? Então, para eu conseguir isso, eu preciso transformar de 6 para 8, né? Voltas. Então, aqui eu vou fazer agora um ponto baixo e uma diminuição por 8 vezes, tá? Um ponto baixo e uma diminuição por 8 vezes. Agora, gente, nós vamos pra carreira 29. Carreira 29 não, desculpa, 30, carreira 30, tá? Nós vamos fazer 16 pontos baixos na alça de trás, tá? Então, pegando somente a alcinha de trás, ó. Alcinha da frente, alcinha de trás. Somente a alcinha de trás, nós vamos fazer 16 pontos baixos, tá? Pegando só a alça de trás. 2. 3. 4. 5. Fiz 16 pontos baixos na alça de trás, tá? E agora, nós vamos fazer uma sequência de 9 carreiras de 16 pontos baixos, tá? Pegando as duas alcinhas normalmente. Não precisa fazer isso daqui extremamente apertado, tá? Porque depois o pescoço, ele tem que entrar aqui dentro, ele tem que encaixar. Então, se você fizer muito apertado, não vai entrar. Não precisa apertar. A gente vai fazer da carreira 31 à carreira 40, 16 pontos baixos, tá? Por 9 carreiras retas. Bom, gente, terminei aqui de subir as minhas 9 carreiras, tá? Do pescoço. E agora, a gente vai fazer 8 diminuições. Vamos fazer 8 diminuições e depois fechar com anel mágico invertido, tá? Ó. Uma. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8. 8 diminuições. Que você agora vai cortar o fio. 8 diminuições. Vamos cortar o fio aqui. Não precisa deixar um fio muito longo, tá? Quantidade suficiente pra gente fazer o fechamento do anel mágico. E aqui eu vou tirar meu marcador. Tirar meu marcador, porque eu não vou precisar dele mais. Agora, a gente vai fazer o fechamento com o anel mágico invertido, tá? Aqui, ó, nós vamos pegar somente as alcinhas de fora, tá? Ó, só as alcinhas de fora. Você vai passar pelas 8 alcinhas, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alcinhas. E agora, você vai puxar, ó, pra fechar, tá? Ó, você puxa e fecha. Agora, eu vou ensinar vocês como a gente vai inserir esse pescoço pra dentro, tá? Aqui, o ideal é você ter uma agulha longa, tá? Essa minha agulha aqui é uma agulha de boneca. Fica muito mais fácil de você trabalhar. Você vai colocar a agulha aqui, ó, dentro do anel mágico que você acabou de fechar. E vai sair com ela no anel mágico da cabeça, tá? Aqui no anel mágico da cabeça, ó. Tenta vir o mais reto possível, tá? E aí, você vai puxar, tá vendo? Pode tirar a agulha. Tá vendo como é que ficou aqui? A gente vai empurrar isso aqui pra dentro. Por isso que a gente precisava de ter deixado um espaço lá dentro pra gente fazer isso. Como eu faço isso? Eu uso uma tesoura, tá? Essa minha tesoura que ela não tem uma ponta muito fina. E se a sua tiver, você toma cuidado pra você não cortar a sua trama, tá? E aqui, o que você vai fazer, ó? Você vai empurrar, literalmente, aqui, ó. Com a ajuda de uma tesoura, ó. Você vai empurrar pra dentro, ó. E vai usar o fio do anel mágico que você colocou lá pra cima, pra poder te ajudar a empurrar, tá certo? Ó. Você tá vendo que eu tô enfiando pra dentro aqui, ó? E assim você vai fazendo, ó. Você vem puxando, ajeitando. É um pouco difícil, confesso que é um pouco trabalhoso, mas faz parte, né? E a gente consegue. Tome cuidado pra você não rasgar a sua peça, tá? Lembra que eu falei pra vocês que não pode ser muito apertado, senão você não consegue colocar pra dentro? Ó, tô usando aqui o cabo da minha agulha. Poder empurrar pra dentro. Vou pegar aqui e vou puxar de novo. Você vem aqui, vai ajeitando. Ó. Pronto, ó. Tá vendo? Entrou tudo lá pra dentro, ó. E você puxa aqui o resto do anel mágico. Do rabinho do anel mágico. Agora, estão vendo aqui? A gente vai... Eu gosto de pegar a agulha e vir aqui, ó, e arrumar a fibra, porque ela fica toda amassada, né? Então, eu venho aqui entre os pontos, ó, e puxo um pouco de fibra pra poder se ajeitar, se comportar direito. Porque ela entra meio que pra dentro e fica meio que tudo amassado, né? Então, a gente organiza, tá? Ó, prontinho, tá vendo?
ó. Coube certinho na minha cabeça, certo? Agora, a gente vai fazer aqui essa parte dos olhos, tá? Vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer.